Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mikhail Tal, o melhor jogador de xadrez da história. Rafa, essa afirmação é polêmica. Eu acredito que seja Bobby Fischer, eu acredito que seja Garry Kasparov, eu acredito que seja Magnus Carlsen, o Carlinho, né? Mas não importa, minha frase aqui é irracional, ela não tem elementos racionais. Mikhail Tal é o melhor da história e ponto. A gente vai ver uma partida incrível aqui do Mikhail Tal, campeão do mundo, contra Nikolai Spiridonov. Calmem que não é uma partida mística, nem nada disso, apesar de muitas vezes parecer as partidas do Mikhail Tal, né? Aliás, estão falando que eu tô ficando parecido com o Mikhail Tal. Eu tenho certeza que estão falando do nível de jogo, né? Ou estão falando de outra coisa? Bom, enfim, eu acho que é o nível de jogo. E, inclusive, tocando nesse assunto, uma dica especial pra você. Muito bem, meus amigos, mês de março chegou, mudança de estação, outono, e com isso também mudanças na nossa vida. É hora da gente se reinventar, se fortalecer, principalmente também com autocuidado. E a Manual pode te ajudar nesse processo. Metade dos homens vai enfrentar um desafio em suas vidas, um teste para sua autoconfiança e imagem, que é a calvície. Mas Rafa, tem saída para queda de cabelo? Tem sim, com a Manual você tem soluções para todos os estágios e fases de queda de cabelo. Com a Manual você vai ter tratamento de ponta e orientação especializada. E olha, é muito simples, com poucos cliques eles vão traçar um plano personalizado para você, não só para trazer o seu cabelo de volta, mas também para elevar aí a sua autoconfiança. E não para por aí, eles também oferecem um tratamento clínico, um acompanhamento ilimitado e gratuito, garantindo que você tenha todo o suporte necessário nessa jornada. Dá uma olhadinha aqui nos resultados, né? Vale dizer que eles se tornam mais visíveis a partir do 4º mês de tratamento, seguindo a orientação da Manual. A gente vê aqui, né, alguns casos de antes e depois, e vê uma renovação aqui de verdade, né? Uma transformação pessoal impressionante. É tempo de você cuidar da sua renovação pessoal. E utilizando o cupom que está aqui no vídeo, o link que também está na descrição do vídeo e o cupom, você consegue 40% de desconto no seu primeiro pedido, lembrando que o frete é grátis e a entrega é super discreta. Mas atenção, hein, o cupom é por tempo limitado. 2024 é o seu ano de redescoberta e fortalecimento. Ao lado da Manual, cada dia traz uma nova chance de se superar em confiança e bem-estar. Não perca a chance de ser a melhor versão de você mesmo. É isso aí, galera, agora vamos ao vídeo, vamos lá. Muito bem, meus amigos. Nicola abre aqui a partida com cavalo em F3. Rafa, quem que é esse Nicola? É o Spiridonov? O que é isso aí? É o Dr. Fritz? Calma. Spiridonov, campeão búlgaro em 1969. Essa partida está sendo em 1970. Ou seja, é o Mikhail Tal rumo a campeão do mundo em 72, jogando contra o campeão búlgaro de 69. Né? Então, o jovem Mikhail Tal aqui deve ter 20 anos de idade, jogando contra esse campeão da Bulgária, que a gente sabe, Bulgária é Topalov, são jogadores pesadíssimos, pesadíssimos. Vamos ver aqui. G6 foi a resposta do Mikhail Tal. D4, bispo vem para a grande diagonal. C4, D6, temos cavalo C3, cavalo em F6. O Mikhail Tal faz aqui a defesa índia do rei. Vamos ver como é que vai seguindo. E4, belo centro aqui das brancas. Mikhail Tal tranquilamente faz o roque. E depois de bispo E2, o quê? O que os jogadores de defesa índia do rei jogam aqui? E5, é isso mesmo, tem que jogar esse lance. Dá pra jogar alguma outra coisa? O computador fala que dá. C5 já vi jogarem, até mesmo cavalo BD7. Mas pode dar uma dica? Se você estiver nessa posição, joga o E5, né? Pra não ter problema. Você não vai ter que estudar as milhares de linhas, né, complicadas das outras. Joga o E5, você tá seguro. Esse lance aqui não ganha peão coisa nenhuma, porque você sempre tem a recaptura aqui em E4. Vou fazer, né? Eu gosto de fazer essa linha aqui, porque quem tá começando no xadrez... Oh, mouse sleep, perdeu! Quem tá começando no xadrez, às vezes acha que as brancas ganham um peão aqui, mas na verdade não. Por conta de cavalo por E4, recuperando o peão e ficando com uma boa posição. Você sair assim num jogo, num torneio, alguma coisa, você tá bem de negras aqui. Já conseguiu a igualdade logo de cara. Por isso, roque foi jogado pelo Spiridonov. Ele não tem a ilusão que ele vai ganhar um peão aqui. Mikhail Tal segue desenvolvendo. Cavalo BD7. Temos aqui D5, ganha espaço. Cavalo C5, pressão no peão central. Pessoal, se você for jogar cavalo C5, só dá pra jogar esse lance porque ele tem um tempo sobre o peão. Se esse peão já tivesse defendido, esse lance aqui você não pode fazer sem antes jogar o A5. Né? Que é estratégico, você tem que garantir o posto do cavalo. Mikhail Tal joga esse lance porque vem com o tempo. E depois de dama C2 protegendo, agora sim A5. Senão ele vai ter que tirar o cavalo daqui a pouquinho e as pretas começam a ganhar muito, as brancas começam a ganhar muito espaço.
A5 jogado. Cavalo D2, e aqui o que jogar nessa posição? Vamos falar bem a verdade. O que você jogaria aqui, né? Bispo D7, a gente pensaria em jogar. Cavalo E8 ou cavalo de F em D7. Talvez cavalo de F em D7 mais preciso, considerando que esse cavalo tá em D2 e não em E1. Esse aqui eu aprendi com o GM Diamante, chique, hein? Ele falou, ó, se cavalo E1, cavalo E8. Se cavalo D2, cavalo D7. Para que os cavalos possam ir se confrontando. Cavalo D7 talvez poderia ser uma ideia para jogar o F5 da Índia do Rei. Não é assim que a gente jogaria? Mikhail Tal tem uma ideia diferente. Bispo H6. Bispo H6. A partida segue com o lance cavalo B3, questionando agora um monte de peças, os bispos se enfrentando. Mikhail Tal captura o bispo e as brancas podem jogar cavalo toma, podem jogar alguma das torres tomando também. Podem jogar de diversas maneiras, mas o Spiridonov vai para uma ideia interessante. Ele propõe jogar par de cavalos e bispo contra par de bispos e cavalo. E o Mikhail Tal aceita. Afinal de contas, capturar aqui vai dobrar peão, enfraquecer esse peão aqui e não vai mais ter o defensor aqui das casas escuras, né? Por isso o Mikhail Tal volta o bispo. Interessante a proposição aqui do Spiridonov, porque agora ele segue com o cavalo D3 dando suporte para F4, dando suporte também para C5 e dando suporte também para B4. O campeão búlgaro sabe o que está fazendo. Mikhail Tal segue com o cavalo D7, sai da frente do peão de F. Bispo G4 foi jogado, devolvendo na mesma moeda, querendo trocar o bispo mal, o bispo que tem os peões nas casas claras. Mikhail Tal não deixa. F5, rasga um F5 para cima do Spiridonov. Bispo H3, o bispo vem para segurança. E agora dama em H4. Um lance que coloca pressão, sim, em H3. Coloca pressão também no peão central. E também coloca uma pressão em F2. Um lance que traz a dama aqui na ala do rei. Um lance que preocupa. O Spiridonov segue trazendo proteção para o peão. Traz a peça para o jogo. Mikhail Tal vai para esse lance aqui que está completamente em harmonia, né, com a posição. Porque coloca pressão no peão central e coloca pressão também em H3. E agora, o Spiridonov vai para o melhor lance F3. Joga muito esse campeão búlgaro, joga demais. Porque a gente está no lance 17 aqui, em pleno equilíbrio. Mikhail Tal vai para o lance típico de Índia do Rei. Torre F7, um lance que dá mobilidade para o bispo. Protege o peão de C7, que muitas vezes vira um alvo nessas aberturas de Índia do Rei. É um lance necessário. E também prepara para dobrar a torre, viu, no futuro. Para atacar. É um lance de defesa e um lance de ataque. Dama em F2. Vamos trocar dama? Mikhail Tal fala de jeito nenhum. Mantém a dama aqui em H5. Ah, mas sua dama tá ficando sem casa. Não importa, eu quero atacar. A partida seguiu aqui com C5. É isso que os jogadores de Índia do Rei fazem. Eles tentam estabilizar a ala do rei. Estabilizou, tem bastante defensor. E aí começa um contra-jogo na ala da dama. Ah, Rafa, mas ataque na ala da dama é porcaria, não dá checkmate. Você que pensa, ataque na ala da dama pode criar peão passado, pode criar ganho de material. É perigoso sim. F por E4 foi jogado. E agora os bispos estão se encarando. Bispo por C8. E aqui a beleza. A beleza do famoso lance intermediário no xadrez. Mikhail Tal vai para esse lance aqui. Primeiro, ó. E3 atacando a dama. A dama vem para casa de C2. E somente agora Mikhail Tal recupera aqui a sua peça. E com isso Mikhail Tal já tem um peão a mais. A partida seguiu com dama em A4. Uma dama chegando aqui na ala da dama, colocando pressão já no peão de A5. As brancas estão apostando na ala da dama. Mikhail Tal fala, vai que é sua. Pode ficar com a ala da dama. Traz mais uma peça aqui para a ala do rei. Temos peão toma. Claro, aqui você tem que recuperar. E agora o lance duvidoso aqui, cavalo C1. Pessoal, quando a gente fala duvidoso, né? Temos que lembrar que o cara é o campeão búlgaro, só isso. Duvidoso, segundo computadores, dava para jogar um H3, que em geral você não vai querer jogar. Dama C4, nenhum desses lances nos convence, né? Esse lance aqui, ele de fato traz pelo menos a possibilidade bem didática de bloquear o peão passado com o cavalo, que é a melhor peça para esse bloqueio. Então a tentativa é de não ativar esse bispo. Por isso cavalo C1, cavalo E2. É um excelente lance. Duvidoso segundo padrões enginescos, padrões de peixe. A partida seguiu agora com o lance cavalo, portanto, em C1. E aqui o que jogar? Mikhail Tal sabe da esperteza desse lance, sabe que esse lance vai parar com os ataques aqui dele. E o que ele faz? Vai para esse lance espetacular aqui. Eu adoro esses avanços de peão assim, ó. Que liberam a atividade de peças, né? Trazem um jogo dinâmico bem interessante. E assim,
Esse é o melhor do sacrifício de peão. É o sacrifício quando você tem um peão a mais, né? É uma beleza esse sacrifício, que você devolve o material e fica com a posição muito boa. Torre por E2 foi jogado pelo Spiridonov. De uma maneira ou de outra ele vai ter problema. Por exemplo, se ele tivesse capturado de cavalo, o que o Mikhail Tal ia jogar? Bispo E3. Ele consegue ativar o bispo. E na sequência ele vem com ataques formidáveis. Cavalo G4 ameaçando mate, aproveitando a cravada do peão. E já fica difícil de defender. H3, cavalo cheque, tem que sacrificar a qualidade. E o Mikhail Tal já vai ter uma ótima posição. Por isso, o Spiridonov preferiu tomar de torre. Agora isso traz um problema. Porque agora o rei, tudo bem, não tem bispo E3 mais, mas agora o rei, só o rei tá protegendo essa torre agora na casa de F1. E o Mikhail Tal aproveita e já ataca imediatamente com o lance cavalo G4, ameaçando mate. Não dá pra tomar porque aqui também é mate. Por isso a partida seguiu com o lance H3. E a gente tem uma posição, né? Em geral a gente fala, esse aqui é o garfo às avessas, né? É um cavalo dando um garfo nos peões, um negócio esquisito demais. Só o Mikhail Tal pra fazer essas coisas. E a partida segue agora com o lance cavalo E3. Um lance que ataca a torre. A partida seguiu com o lance torre de F em E1, ameaçando entregar mesmo uma torre por 2 peças. Mas agora o Mikhail Tal vai para um lance genial. Genial nessa posição. Ele faz esse lance maravilhoso aqui, ó. O melhor lance da posição, segundo computadores. B5. Mais um avanço de peão místico. Aqui, tá jogando contra o Spiridonov. Fazer o quê, né? Agora, olha só. B5. Que lance sensacional. O que esse lance faz? Ele vai desviar alguma defesa. Ou esse cavalo aqui vai ser desviado. Já não tem mais uma defesa aqui na ala do rei. Ou vai desviar a dama. E a partida segue com dama por B5. Desviou a dama. Por que o Mikhail Tal quis fazer isso? Se eu voltar um pouco antes, o Mikhail Tal, pessoal, pra vocês terem noção nessa posição, ele vai seguir com o lance maravilhoso aqui, ó. Torre por peão. Muitos de vocês vão se perguntar, mas por que teve que esperar a dama B5 para jogar torre por peão? Por que ele não jogou torre por peão direto? Torre por peão direto. Olha o pensamento do Mikhail Tal. Depois disso daqui, as brancas têm dama H4. Dama H4 segura todo o ataque do Mikhail Tal. Ah, cavalo F5, ataca a dama, não tem problema, dama G4. Ah, mas aí bispo E3, as brancas conseguem entregar material, conseguem trocar peça e estão de volta no jogo com chances para os dois lados. Mikhail Tal com um cavalo a menos e uns peões a mais. Não tá bom para as pretas aqui, não tá bom para o Mikhail Tal. Por isso, nessa posição B5, olha que genial, ele jogou B5 porque ele já quer sacrificar essa torre. E não vai mais ter dama H4. E aqui, o Spiridonov cai direitinho. Ele podia jogar um dama E4. É um lance mais esperto com as intenções aqui do Mikhail Tal. Sem desconfiar de nada, dama por B5 foi jogado. Mikhail Tal vai pra cima agora. Torre por F3. Temos aqui G por F3, dama por F3. Como é que para esse ataque? Como é que para esse ataque? Por exemplo, qualquer lance aqui, qualquer ameaça. A ameaça é dama F1, cheque. É... Torre por F1 com cheque. O rei só tem a casa de H2. Bispo F4, cheque mate. Por isso, meus amigos, Mikhail Tal não brinca em serviço. Nessa posição, depois de dama por F3, a ameaça é cheque mate. Por isso, o Spiridonov vem com cavalo D3. Vem com o lance cavalo D3 para segurar aqui a casa de F4. Não tem mais sequência de mate. Mas agora Mikhail Tal segue com o ataque. Dama G3 com cheque. Rei H1, forçado. Torre G2, dama G2 mate. Rei H1 é forçado. Mikhail Tal segue com dama por H3 com cheque. Rei vem para G1. E aqui, Mikhail Tal poderia seguir com algum ataque aqui com torre F1, mas ele vai para mais um lance místico. Faz aqui esse lance E4 e pela terceira vez na partida... Não, é a quarta vez que ele faz esses lances intermediários, né? Toda hora ele... Um lance intermediário que entrega um peão. É incrível o que o Mikhail Tal tá fazendo aqui. Parece que ele falou, olha, hoje eu vou ensinar esse tema para vocês. Vou deixar pra história aqui falar sobre lance intermediário e desvio de peças. São os dois temas que existem nessa partida, assim, toda hora. Toda hora, né? É impressionante. Lance intermediário e desvio de peça. E aqui ele vai desviar mais uma defesa aqui da torre. A partida seguiu aqui com um cavalo por E4. E agora sim, com essa torre desprotegida, agora o Mikhail Tal vai pra cima. Torre F1 com cheque. Temos torre toma, dama toma. E agora essa torre vai cair com cheque. A partida segue com rei H2, dama por torre, recupera material. Além de tudo, Mikhail Tal tem um peão a mais. A partida segue com cavalo de
em F2 cobrindo. Mas depois de simplesmente bispo F4, meus amigos. Spiridonov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Mago de Riga faz magia nos tabuleiros, né? Aqui não tem o que fazer, meus amigos. Qualquer lance de rei aqui, qualquer um desses dois lances, dama F1 é mate. Se rei H3, dama H5 é mate. E se capturar esse bispo, o que você vai jogar aqui? Você pode até tomar esse cavalo, deve ganhar, mas por que não, né? Por que não? Por que dar checkmate se você pode capturar a dama e mostrar pra todo mundo, ganhei a dama! Não é assim que as crianças fazem quando na escola? Pega a dama, sai correndo pela sala, ganhei a dama! Né? Mas aqui o melhor lance é pegar a dama mesmo, não tem mate com dama por aí. Deve ganhar isso aqui, mas aqui já... Belíssima vitória de Mikhail Tal. Vamos dar uma olhada na precisão aqui. Deve ter sido bem alta, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos ver a precisão aqui do Mago de Riga. É sempre uma delícia ver as partidas do Mago, né? E como tem partida maravilhosa dele, não é uma nem outra não, são todas, né? Que ele sacrifica. Eu não sei como ele consegue fazer isso, né? Encontrar em todas as partidas, ele criar, né? Um compositor, ele cria essas situações de sacrifício e tudo mais. 89% de precisão aqui de Mikhail Tal contra 83% de precisão do Spiridonov. A gente tem aqui um lance brilhante do Mikhail Tal e o computador só não deu uma precisão maior porque o Tal perdeu ainda algumas vantagens muito grandes, segundo a máquina, mas nunca perdeu a possibilidade da vitória, né? E aqui o lance brilhante, torre por F3, olha aí que beleza, que espetáculo, né? Eu daria o lance B5, eu daria aquele lance E2, eu daria todos esses E3 também intermediário, né? Esse depois E4 aqui, foi tudo na coluna E, esses lances intermediários, curioso. Não, teve na coluna B também. Eu daria todos esses como brilhante, né? Mas é isso, meus amigos, esse é um pouquinho do Mago de Riga, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!